Oi pessoal, meu nome é professor Diego Coutinho. Nós estamos com mais um episódio agora do podcast da CESEI, hoje com a turma do quarto período, mais especificamente com a disciplina Direito Direito Empresarial, já ia falar consumidor, Direito Empresarial 2. E hoje, se vocês observarem até nos episódios anteriores, a gente já falou desse documentário, só que sob um outro enfoque, que é o documentário Conspiração Consumista na Netflix. Eu falei sobre o consumo propriamente dito. Hoje a gente vai falar de uma forma sob um enfoque mais empresarial, né? Eu estou com a Amanda, estou com Jennifer e com o Rian, já eles se apresentam, e dizer para vocês, deixe teu comentário que a gente grava outro episódio falando sobre com mais temas específicos. Eu fiz umas anotações aqui, até para quem não teve a oportunidade de assistir o documentário, saber do que nós estamos falando. Eu vou ler rapidinho para vocês e é bom que até a gente lembra a divisão do documentário também. O documentário se propõe a desmascarar o funcionamento do capitalismo desenfreado, focando em como as empresas manipulam o comportamento do consumidor e ignoram ou minimizam os impactos ambientais e sociais de seus produtos. O documentário ele é didático e irônico, estruturando sua crítica em 5 lições, entre aspas, ou estratégias principais utilizadas pelas companhias para garantir que as pessoas comprem cada vez mais. Eu vou me limitar só a citar essas divisões, até para a gente ter mais oportunidade de colocar o nosso ponto de vista sobre. Ele é dividido vamos dizer, capítulos, né? Compre mais, ou seja, venda mais. Desperdice mais, jogue fora mais. O terceiro, minta mais. O quarto, esconda mais. E o quinto, controle mais. Pessoal, vamos conversar hoje e no decorrer da nossa conversa a gente vai falando sobre alguns pontos específicos que, vamos dizer, pairam sobre todo o documentário. Mas para ficar claro, até que eu acho isso bem importante quando eu falo assim, enfoque empresarial. É bem diferente quando a gente analisa o documentário, vê aquelas imagens, se depara com aquelas informações sob o enfoque enquanto consumidor. Enquanto consumidor, ao meu ver, vou dar logo meu ponto de vista, ele é bem chocante sobre desperdício, sobre o greenwash, sobre as mentiras, sobre como as empresas, as grandes empresas, porque passei ali na Amazon e na Apple. Então eles demonstram o quanto é importante o lucro. E falando sobre lucro e trazendo para a nossa disciplina os assuntos e a temática que a gente discute em sala de aula, agora meio que justificando para vocês o porquê da escolha desse documentário, a gente vem estudando justamente, a gente fez até um apanhado do que seria empresa enquanto atividade, a análise do artigo 966 do Código Civil, que traz justamente um conceito embutido, né? Traz o conceito de empresário, mas a gente consegue retirar o conceito de empresa. E a gente vem falando muito sobre a lucratividade desenfreada, até porque para ser caracterizada empresa tem que haver lucro, ou seja, atividade econômica. E nós, pessoal, a turma do quarto período, nossos primeiros encontros, nós trabalhamos alguns artigos sobre uma temática muito mais constitucionalista, né? Saber que o direito empresarial ele é alicerçado pela Constituição e que não pode, obviamente, visar só o lucro em detrimento, eu não vou dizer nem do consumidor. Antes de consumidores, nós somos seres humanos, né? E o documentário traz muito isso. Traz o lucro acima de tudo e a gente se prejudica muito em relação a isso. Pessoal, eu queria que vocês se apresentassem e fizessem dessem um ponto de vista rápido do que vocês acharam do documentário. E eu vou deixar uma dica aqui. Pode não gostar do documentário, isso é democracia, não é? Pode dizer que não gostou e a gente vai falar mas muito mais sobre o ponto de vista dos dados e as informações que o documentário Conspiração Consumista traz. Fica à vontade.
Boa noite, me chamo Amanda, sou aluna do 4º período de Direito aqui na CZI. E como o professor Diego falou, estudamos na unidade passada a importância do lucro e que a empresa deve sim pensar no lucro, mas que não pode ser a qualquer custo e que o ser humano deve vir antes dele. Esse documentário eu achei muito enriquecedor, mesmo que você não goste dele. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão da obsolescência programada, que é... Você se vê de alguma forma vítima disso? Já a gente vai mergulhar mais. Era exatamente isso que eu ia falar agora, que nos lembra muito o fato de que todos nós estamos inseridos nesse ciclo. Não é de forma isolada que acontece isso. Todos nós estamos. Um exemplo dessa questão, um celular, hoje em dia, ele já é feito com a intenção de que ele não dure muito para que a gente compre novamente. Então você vê que por trás de tudo tem uma intencionalidade. E isso me chamou muita atenção nesse documentário. Isso é preocupante mesmo. Boa noite, me chamo Rian, sou aluno do 4º período de Direito. E falando um pouco sobre o documentário, eu acho que vocês vão entender ao decorrer do podcast a importância do tema relacionando com o documentário. E falando um pouco sobre a obsolescência. Até hoje eu erro a pronúncia. E falando um pouco sobre a obsolescência programada, até como cliente eu falo da revolta que causa na gente. Eu, como cliente da Apple, todo ano lança um modelo e todo ano a gente tem que atualizar porque os antigos param de atualizar e cada vez mais caro, né? Cada vez mais caro, e mesmo comprando todo ano a gente continua ficando para trás. Verdade. Jennifer. Boa noite, meu nome é Jennifer. Contrariando todo mundo, eu não gostei do documentário, porque eu acho que não é uma coisa que prende, mas ele traz um assunto que é muito recorrente na realidade e que traz a questão da obsolescência, que é justamente isso, de você comprar e já esperar o pior do produto. Principalmente esperar o pior do produto, é verdade. Principalmente a questão da Apple. Você não compra um celular já esperando que vai ficar muito tempo. Você já espera, você já compra pensando assim, você tem uma atualização que vai seguir ao decorrer do ano e o celular não vai atualizar mais. Então já é uma questão da realidade mesmo. E assim, mas às vezes não é nem com você comprar. Boa, temos a participação da nossa presidente Ellen. Prazer ter você conosco, Ellen. Agora foi lançado 17. Pela propaganda, por aquele histórico todo, aquela coisa bonita, eu vou querer obter aquele produto. E o meu pode estar em perfeitas condições. Exato. Já vou explicar mais sobre esse tipo de obsolescência. Pessoal, eu vou só para a gente começar aqui, para não ficar, e vocês estão querendo falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, mas para ficar dividido e a gente seguir essa sequência. O primeiro ponto que o documentário traz, como eu citei antes, é o compre mais, né? Focado em facilitar o ato da compra ao máximo, como o famoso um clique da Amazon, que deixa muito claro, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi os depoimentos dos funcionários, que traz credibilidade, né? Então é meio que assustador e de alguma forma afaga, porque eles viram a gravidade da conduta das empresas e se revoltam, né? Então ele bota aqui, o ato da compra ao máximo, eliminando barreiras e estimulando o consumo por impulso, muitas vezes usando a psicologia e o design de experiência do usuário para esse fim. Como ela falou agora há pouco, ela não sei se propositalmente, ela falou sobre um outro tipo de obsolescência, que eu acredito que seja gravíssimo, que é a obsolescência psicológica, que é isso mesmo, assim, a gente está usando o celular como exemplo, o celular está em perfeitas condições de uso, mas se cria uma necessidade no consumidor de fazer essa troca. Fazendo um link aí no documentário, e vocês, enquanto consumidores e estudantes de direito, o que é que vocês acham sobre esse estímulo desenfreado ao consumo? Com vocês.
Eu acho que as empresas estão cada vez mais facilitando a gente a comprar mais. No documentário mesmo, os depoimentos falam que as pessoas elas não aceitam, mas a empresa só faz a facilitar mais ainda a compra. Então, a questão da Apple, novamente, o iPhone 8, por exemplo, ele não atualiza mais. Então, obviamente, você vai comprar um melhor. E hoje em dia as pessoas até compram outras marcas, mas geralmente quem tá na Apple continua na Apple. Então, eu acho que continua, Jennifer, porque assim, tem o poder da publicidade, moda, marca, status, né? Só não sei se vocês sabem disso. Eu vou cortando porque realmente, pessoal, é uma conversa entre amigos aqui com essa temática, né? Sobre o uso do iPhone no cinema. Você nunca vai ver um vilão usando iPhone. E isso é uma estratégia de marketing que fideliza realmente o consumidor e faz... Porque os iPhone lovers, né? Eles defendem a fim da força, que é o melhor. E quando a gente tira um pouco dessa paixão pela marca, a gente vê que a própria Apple consome produtos para fazer o seu produto da sua maior concorrente, que é a Samsung. E vocês? Em questão das marcas gerarem um desejo nas pessoas de comprar cada vez mais, eu vejo isso na prática bem real no mundo automotivo. A cada 2-3 anos uma marca lança o mesmo modelo com uma atualização pequena, que eu vejo isso muito na Fiat, porque a minha família é cliente da Fiat. A cada 2 anos a Fiat faz uma alteração num farol, num para-choque e continua vendendo o mesmo carro por um preço maior. Aí quem comprou o modelo antigo sente desejo de trocar, acaba trocando, gastando mais dinheiro. Para desvalorizar, né? Exatamente. Eu vejo isso... Foi o caso do meu pai. Meu pai comprou um carro em 2023, 2 meses depois lançou a atualização do mesmo carro. E o que ele comprou 2 meses antes desvalorizou e gerou o desejo de trocar. Exato. Então, assim, as empresas, eu acho que eu vejo isso no mundo automotivo, é algo programado já. Os carros não duram tanto tempo com aquela mesma atualização. E assim, o consumismo não é benéfico para a população, né? Não, para as pessoas, para a sociedade. É a única pessoa, quem se beneficia em cima disso é exatamente as empresas. E aí tem a questão da função social da empresa e fica aí o questionamento: será que as empresas estão, de fato, fazendo seu papel na sociedade? Porque você vê elas priorizando o lucro ao invés da saúde mental das pessoas, como por exemplo. Até dos funcionários, né? No documentário traz muito isso. Saúde mental dos funcionários e dos consumidores, né? Uma coisa, pessoal, um ponto de vista particular também e baseado em dados, o que aumentou muito e facilitou tanto esse comportamento das empresas nesse estímulo ao consumo, como nós nos tornarmos cada vez alvos fáceis, é a proximidade com a tecnologia, né? Vamos dizer, hoje em dia o outdoor está na nossa mão e é o que a gente vai falar. E ela também fala o documentário também fala do uso da tecnologia algorítmica para nos manipular. Aquela coisa, o que aparece para você enquanto publicidade numa rede social não aparece para mim. Ou seja, sempre está diferente, ninguém tem os mesmos interesses, até porque os nossos interesses eles mudam. Eu ia dizer diariamente, mas a gente muda de hora em hora, porque são muitas publicidades, né? E assim, você vê cada vez mais eles tentando facilitar o acesso à compra, né? Porque se antes tinha a questão de, vou ter que sair de casa para ir numa loja, fazer toda uma pesquisa para poder comprar algo, agora eu só preciso ligar meu celular e comprar aquilo. Fora tem toda uma intencionalidade também por trás de tudo, desde, sei lá, a utilidade de um produto, a durabilidade, até a cor de um botão, como por exemplo a questão da psicologia de cores, né? Que eles usam até o botão de compra, eles colocam uma cor que eles acham que tem toda uma pesquisa, eles buscam estudar mais sobre o comportamento do consumidor e tal, para que o consumidor venha comprar mais e cada vez mais. É preocupante. E é interessante demais que, às vezes, um exemplo, a pessoa está pensando num doce. Você entra numa rede social, vem um doce. Eu acho interessante demais isso. Parece que eles pensam. Não é adivinhação, não tem massa sensitiva aí, mas para você ver o quão específica a tecnologia e esse estudo, né? Eles nos conhecem. Se você pesquisar algo no Google ou em qualquer rede social, começa a aparecer vários anúncios sobre aquilo que você pesquisou. E te instiga a comprar mais. Pelo seu e-mail, né?
a gente sempre tem que logar, quer continuar com o seu Gmail, você vai resistindo, vamos dizer, ao Gmail. Eu ainda tento ter um Hotmail, mas parece que ele não me ajuda. E estou passando muito mais para usar o Gmail porque é tudo muito conectado, mais facilitado. E essas compras? Vamos fazer o advogado do diabo. A empresa está errada em fazer isso, em estimular a compra, já que a natureza da atividade empresarial ela é a lucratividade, ou tem um meio termo? E a gente, enquanto consumidores, nós enquanto consumidores, a gente tem uma parcela de culpa ou a gente é muito fraco frente a elas? O que é que vocês acham? Eu acredito que a empresa não está errada em focar em vender, que o objetivo dela é lucro. Mas acredito que ela não pensa um pouco naquele público que já é consumidor dela. No caso da Apple, aquele consumidor antigo. Ela não pensa nele quando ela para de atualizar e aquele consumidor tem que ficar comprando cada vez mais. Até porque eu conheço gente que já deixou de consumir Apple por esse motivo. Sim. Pela obsolescência, né? Em relação também ao papel do consumidor nessa questão, ele também tem que se autoavaliar, né? E ver a diferença de consumo e consumismo. Será que é bem entende, né? Exatamente. Será que o que eu quero comprar, eu de fato estou precisando, ou eu só quero comprar porque eu vi uma propaganda, entendeu? Um celular novo que acabou de sair, mas o meu dia está funcionando em perfeito estado. Então tem que ter essa questão. Mas as empresas também têm que ver, tem que ter uma limitação de até onde elas podem ir, porque a partir do momento que começa a prejudicar, né, o meio ambiente, as pessoas, então ela não está cumprindo seu papel social. Boa, verdade. Aquela questão da educação financeira que o brasileiro, na maioria, não tem. Não tem. E não tem mesmo. Não tem. O ponto seguinte eu acho interessante porque é uma coisa que puxa a outra, para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Desperdice mais, é o segundo, vamos dizer, capítulo do documentário. Aborda a obsolescência programada, a prática deliberada de produzir itens com vida útil curta para forçar a substituição e o descarte de produtos novos ou com pequenos defeitos, para evitar perdas de lucros ou para manter o preço no mercado. O que me chocou muito, pessoal, foi as bolsas rasgadas. Vocês viram? As bolsas, as grandes marcas que realmente eu não tenho acesso, Gucci, Prada, tudo, eles rasgam mesmo para não baixar o valor, né? O preço, eu vou dizer assim, o valor da marca, né? Nem o preço do produto, né? Então parece meio utópico a gente falar, a empresa precisa ter consciência. Ela não vai ter, né? Essa obsolescência programada e a obsolescência perceptiva ou a psicológica, como ela falou, vocês se veem. A programada vocês já viram, né? Vocês já disseram, né? Rian falou aqui muito sobre o iPhone. Ele é programado para isso e parece de início uma situação muito distante. Como é que uma empresa vai fazer isso? Mas eu não sei se vocês viram, a primeira luz elétrica feita de forma industrial, ela ainda está acesa, né? Existe como fazer produtos de qualidade. Então, a baixa qualidade dos produtos, ela é programada. Isso é meio assustador para que a gente compre cada vez mais. O exemplo que eu vou dar de obsolescência programada é a minha TV. Que eu tentei baixar um streaming, eu acho que era o HBO Max, e fui extremamente humilhado dizendo que não cabia mais naquela TV, porque ela é anterior a 2017. Ou seja, é muito óbvio que um streaming, uma tecnologia que faz um aplicativo desse tal, meio totalmente interativo com o espectador e com o usuário, ele tem tecnologia para deixar a minha TV apta a funcionar com ele, mas isso faz com que eu desista para poder comprar outro. Isso. Às vezes você nem quer comprar outro, mas pela ineficiência do próprio produto que foi feito de uma forma intencional, você precisa comprar outro. Tu passasse por isso, alguma humilhação dessa? Já. A minha TV. E eu digo, a TV ainda está em casa, eu não troquei não. Eu fui instalar o aplicativo, aí no iPhone já não baixa mais esse aplicativo.
E eu comprei um tempo desse. Isso tem um celular moderno, não é nem um celular antigo. Nas lojas a gente escuta muito sobre isso. Essa IPV aqui... Não pega isso. Essa daqui tá, mas é a mesma coisa, o mesmo valor. Por que quer ser tão diferente dessa aqui? Porque vai lhe estimular a levar aqui. Muitas das vezes é mais cara. Entende? Então isso... E pra gente jogar fora mais cedo, né? Exatamente. Uma pergunta falando sobre descarte, sobre coisas. A Shein, né? Shein é uma plataforma mundial, né, que tem alcance mundial de compras, que os preços eles são extremamente convidativos. Vocês veem algum problema nisso? Antigamente sim, hoje em dia mudou um pouco, né? Me conta. Os valores estão mais diferentes. Acho que diminuiu Porque muito a tem mais venda. lojas que começaram a utilizar, porque a Shein não é uma loja, né? Ela é uma plataforma que você pode vender ali igual a Shopee. Então ele começou, vamos dizer assim, essas plataformas começaram a ser mais valorizadas. Então você encontra do extremamente barato ao mais caro, mas mesmo assim é um preço mais convidativo do que a gente encontra nos sites e tal. Isso é um problema, ter muitos produtos com preço muito baixo. Acaba gerando uma compulsão por compras, né? Que eu vejo muito. Verdade. Principalmente assim, sem querer ofender as mulheres. Principalmente entre meninas, aquele famoso carrinho da Shein. Todo mês com várias compras. Mas dá uma vontade, eu comprei pouquíssimas coisas, mas você fica querendo, né? E tem que usar a pergunta: eu vou precisar disso, Jesus? Ou isso vai chegar? E as coisas de lá são muito interessantes. Parece que eles veem mesmo que a pessoa Você pensando. tá admitindo que adora chegar? Não. Antes eu gostava, mas agora os impostos também mais. Então, né? Agora não tá dando. Mas realmente eu acredito que essa facilitação da compra, obviamente a gente vai consumir mais. E os produtos vão ser de menor qualidade e a gente vai descartar mais cedo. Né? Vamos pro terceiro ponto, pessoal. Minta mais. Destaca o greenwashing, onde as empresas usam publicidade e marketing para alegar sustentabilidade ou responsabilidade social, enquanto suas práticas reais continuam sendo prejudiciais ao meio ambiente e aos trabalhadores. Achei. Acho que sim. Tem muitas vezes os produtos não vêm com boa qualidade. E a ideia das empresas dizerem que tem um compromisso social, tem um compromisso com a ecologia, com o descarte. O que me chamou muita atenção naquele documentário é aquele mar de roupas que eles mandam, né? Inclusive eu vi há pouco, até dando uma estudada sobre isso para a gente estar aqui hoje, que existe aí eu não vou mentir, não sei se é aplicativo ou site ou uma ONG que recupera essas roupas que são descartadas com pequenos defeitos, né? Um botão, alguma coisa, até para manter a qualidade, essa é a justificativa deles, e que você pode comprar num preço simbólico, e é justamente nesses lugares de descarte, porque existe mais roupas do que pessoas nos lugares, né? Então traz um problema para os habitantes. Essas pessoas não vão utilizar, é literalmente um mar de roupas. E assim, você vê também essa cobrança, além da própria Constituição, a cobrança das pessoas em relação a um compromisso das empresas com o meio ambiente, né? Então é claro que as empresas não iam deixar de lucrar também com isso. E aí tem toda essa questão de passar uma maquiagem e fingir que é sim uma empresa responsável, que preza pelo meio ambiente, quando na verdade só está usando isso para lucrar ainda mais em cima daquilo. No documentário ele fala, na verdade ele diz que eles produzem milhares de peças assim por dia. Eu acho que é a Adidas, eu não lembro qual é a empresa. Tem outras também. Só a Shein, que eu anotei aqui do documentário, o documentário fala que só a Shein produz 1.300 milhões, 1.300.000 peças de roupa diferentes por ano. Basicamente isso mesmo. É muita Então, peça assim, que pra eles onde vai fazem. tanta roupa? As pessoas não usam essa quantidade absurda. Modelos de roupa. diferentes, né? Sim, só as peças diferentes. Às porque... vezes nem muita. É um detalhezinho que é diferente e eles já colocam como algo novo. Exatamente, só o modelo, porque se for ver a quantidade de peça é muito maior ainda. Uma empresa que tem
que utiliza esse selo, né? Esse Minta Mais, assim, utiliza esse selo como muito preocupada, muito integrada à questão ecológica. Para vocês, enquanto consumidores, ela soa mais, ela traz mais credibilidade, a gente olha com bons olhos? Sim, a princípio sim. Inclusive esses dias eu entrei no iFood, aí vi lá uma lanchonete daqui de Campina. Aí eu entrei no Insta pra pesquisar mais sobre essa lanchonete e tal, porque eu achei muito interessante, ela é bem diferente. Aí lá tinha assim, várias coisas falando sobre o meio ambiente e tal. Eu disse, legal. Só que depois eu pensei, mas será que de fato eles se preocupam com o meio ambiente? Porque assim, eles também têm essa questão de falar que não tem problema consumir, porque depois a gente vai reciclar. Só que eles não falam. Amanda, eu esqueci de falar Só disso. que eles não falam que também boa parte dessas peças não tem como ser recicladas. E uma coisa que me chamou muito a atenção, esse descarte, que eu não sabia, e eu fiquei pensando assim, traz uma ideia de que você está maltratando menos o ambiente quando você opta por aquela empresa, não é? Mas em contrapartida, também é uma estratégia que a gente cai muito fácil, é passar a responsabilidade desse impacto ambiental para nós consumidores. Assim, você pode reciclar, mas só o reciclar nem ameniza o impacto dessa produção de roupas, de bens em geral, né? Exatamente, eles passam essa responsabilidade para o consumidor como se 10 minutos a menos do banho de João fosse impactar tanto assim essa questão do meio ambiente, né, da poluição, quando na verdade isso deve vir principalmente das empresas que impactam de uma forma muito maior o meio ambiente e a sociedade. Gostei do exemplo, verdade. Pegando essa questão da poluição, no começo do documentário, tem uma mulher que dá um depoimento sobre o M&M. Eu acho que é M&M. Que ela achou no chão um monte de M&M. Lembrei. Aí ela fala sobre isso, que até questão de fast food também, que ela fala que no final do dia, quando não tem mais cliente, eles jogam mesmo. E não dão aos funcionários, assim, pra casa, levar pra casa. Não, eles jogam na rua e pega quem quer. E torna impróprio, né, para o consumo, para justamente a marca. Então essa ideia que a gente tem, que a gente estudou bastante, né, de colocar o consumidor, o ser humano à frente do lucro, ela é bem bonita no papel, né? Falar sobre isso é maravilhoso. As constituições modernas, elas prezam pelo consumidor enquanto ser humano. Mas não, me parece, isso aí foi o que me chocou, que me esclareceu no documentário, que infelizmente a gente faz parte disso tudo, né? E assim, outra questão também, para onde está indo esse lixo, tá entendendo? Porque as pessoas não usam essa quantidade absurda de roupa. Então, para onde está indo? Qual é o fim desse ciclo? Será que é justo em países ricos que pegam essa quantidade absurda de lixo e descartam em um país mais pobre que não tem recursos para lidar com isso? Como é que funciona isso? E o documentário mostra isso, justamente no mar, né? Exatamente. Mostra, é incrível. Meio que eles compram, né, terrenos em outros países mais baratos. Então, a grosso modo, o país eles estão investindo no nosso país. Não, utilizando como lixão mesmo. Pessoal, o quarto ponto, esconda mais. Trata da ocultação, isso aí que a gente está falando agora, de práticas insustentáveis, como a destinação do lixo e rejeitos, incluindo roupas e eletrônicos, para países mais pobres, como Gana, onde os, entre aspas, centros de reciclagem operam em condições precárias e perigosas, transferindo a responsabilidade e o problema do descarte para o consumidor e para as nações em desenvolvimento. Nesse caso, vou perguntar a vocês, depois eu falo o que eu pensei. Passou alguma coisa na cabeça de vocês, assim, como resolver essa problemática, como o que pode fazer? É consciência do consumidor, a gente não vai comprar mais o iPhone, não compra mais na Amazon? Acho que ou o problema está mais embaixo? É bem mais embaixo, eu acho. É muito difícil, acho que mudar essa realidade. Seria muito difícil tirar do consumidor aquilo que ele já está acostumado. Acho difícil uma pessoa deixar parar de comprar na Shein porque a Shein não está fazendo o descarte correto.
o ser humano ele está mais propenso a se abalar quando algo lhe atinge diretamente. Se a Shein está descartando de forma errada em um país distante, o brasileiro não vai se afetar por causa disso. Então ele não vai deixar de comprar por causa disso. E são disso. assuntos que não são publicados, não são colocados para a sociedade. O vizinho, né? Imagina, infelizmente. É igual. O que tu acha, amor? Lembra até um pouco a questão do tigrinho no sentido de responsabilização. Boa. Né? Porque os influencers que divulgam esse tipo de jogo de aposta, enfim, sempre falam, não, mas eu só postei lá, mas aí a culpa é a consciência, né? Entendeu? É da pessoa que quis, eu não obriguei ninguém e tal. Mas é questão de influenciar, sabe? Você colocar uma mesa cheia de carne, isso é uma analogia, tá? Tá. Uma mesa cheia de carne na frente de uma pessoa que está passando fome. E diga não coma. Exatamente, diga não coma, porque assim, no nosso país a gente está enfrentando um problema que é a questão do endividamento, né? A educação financeira não existe no nosso país. Muita gente está endividada hoje em dia, então quando ela vê uma oportunidade de ganhar um dinheiro alto de uma vez só, é claro que aquela pessoa vai querer jogar aquele jogo. Então, da mesma forma funciona com as empresas, né? Elas influenciam de forma indireta ou direta a sociedade e depois ainda colocam a responsabilização disso no consumidor. Existe toda uma estratégia para fazer com que o consumidor consuma cada vez mais e mais e mais, né? Coisas que a gente nem nota, como o celular sabe que a gente quer um doce, como você usou como exemplo, né? Esse estudo, e é o estudo do ser humano, da psique mesmo do ser humano. E uma frase assim, consuma com consciência, eu acho que não vai fazer muita diferença, né? Nesse sentido. Mas o que me fez pensar, vendo esse descarte e a estratégia dos países para utilizar realmente os países mais pobres como lixão, como descarte, é que a gente precisa muito do direito, né? A gente precisa da legislação que verse sobre isso e pense a longo prazo. Porque se um país compra, investe, ele vai mandar as roupas para cá, usando como exemplo, né? Tem muitas pessoas que precisam de roupas, precisam de comércio, vai trazer emprego, mas isso é uma visão muito imediatista. O acúmulo de dejetos, de eletrônicos num país, ele pode, como o documentário traz, se tornar um grande problema. Né, que sem legislação vai se perder. Eu separei 2 perguntas aqui para o senhor. Eu gostaria que o senhor respondesse, mas... Vamos lá, se eu não souber, corta. A primeira seria sobre obsolescência programada. E é o seguinte: no Brasil, essa prática pode ser enquadrada como violação de boa-fé objetiva nas relações de consumo. Há alguma jurisprudência ou iniciativa legal nesse sentido? Boa. A obsolescência programada é um fenômeno. Na verdade, eu vou falar sobre a obsolescência, a programada, e o que é muito mais difícil de provar, porque é uma estratégia, é a psicológica, né? A perceptiva, pode ser chamada como psicológica ou perceptiva. Essa prática da obsolescência, eu vou ser bem honesto com você, ela é considerada, sim, uma prática abusiva, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz práticas abusivas não num rol taxativo, ou seja, não são só aquelas, são exemplificativas, mas o que é que a gente considera como prática abusiva? É utilizar do poderio que a empresa tem, da superioridade que a empresa tem, para se beneficiar, na verdade, diminuindo e se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor. Então, obsolescência nada mais é do que eu estou te vendendo um produto, inclusive também cabe a publicidade enganosa, ou seja, eu não digo, a empresa não me diz uma informação essencial. Porque se ela dissesse, Diego, esse celular aqui ele custa R$4.000, ele vai durar 10 anos, ou seja, a vida útil. Se me dá essa garantia, eu enquanto consumidor eu posso escolher, eita, esse daqui tá caro, eu vou comprar o de 2.000 que vai durar 5. Não pode ser interessante, eu posso ser mais não ligar tanto para isso, não, eu vou comprar o de 10 que eu economizo mais. Jennifer disse, não, eu quero trocar celular todo ano, e está tudo bem. Isso aí não é levantado a questão. Só que nós consumidores, a gente tem o poder de consumo, de escolha, na verdade, tolhido por falta de informação. Então, se me vende um produto e não me dizem uma informação
que ele vai travar, ou seja, ele vai se tornar inoperante, não deixa de ser uma publicidade enganosa. Eu não tenho uma informação essencial para eu comprar aquele produto. Sem falar que essa prática, como o próprio nome diz, programada, o fornecedor, no caso a empresa, ela já sabia. Ela sabe, ela que programa que aquilo vai acontecer. Então, nos vendem um produto, eu ia dizer entre aspas, mas não, um produto descartável por um preço de produto durável. Então é considerada. Sobre legislação específica, jurisprudência nós temos, mas muito fracas por ser um fenômeno mundial. Então a gente teria que mudar toda a estrutura de como esses produtos chegam. Mas eu acho que é bastante interessante. Mas legislação específica a gente tem muito principiológica, né? Aí isso aqui mas no Brasil, aí é um ponto de vista meu, enquanto estudante dessa área, a gente precisa de uma legislação que deixe ponto a ponto muito claro do que é obsolescência, o que é proibido, o que não é. Trocando em miúdos, obsolescência programada é uma prática proibida, sim. Professor, na prática, essa prática funciona? Essa proibição, não. Até que ponto ela é legítima ou já vai para abuso já? Ela já é uma prática abusiva, né? Ela programa o aparelho, o produto, a não mais funcionar. Isso não é combinado com você, consumidora, entende? Ou seja, enriquece prejudicando você. Exatamente. Mas aí depende, porque a Apple todo mundo sabe. Não, a gente sabe assim, você aposta na sorte. Não, mas aí todo mundo sabe que o iPhone antigo vai parar de atualizar. Mas quando? Quando for Mas onde é que eles podem dizer assim? Não parou não. Algumas pessoas ainda têm o 11. Não é? Tá no 17, ainda tem o 11. Ou seja, entende que fica uma áurea de dúvida, que é isso que prejudica. E a relação de tipo, eu tenho o iPhone atualizado antes do 16, né? Eu tenho antes do 16, aí a minha desculpa eu vou comprar o 16 porque o meu ainda pode ser valorizado. O valor do meu ainda pode ser acessível para mim. Essa ideia aí ela é muito mais mercadológica, entende? Essas tratativas de valorização do produto como um todo, até a Rian falou sobre o setor automobilístico, por exemplo. Existem estudos que o automóvel no Brasil ele é caríssimo e ele ficou mais caro do que nunca, assim, aumentou de preço. Um carro popular é 60 mil reais, todo de plástico, né? E o mais básico possível. E se pergunta assim, a questão do imposto, e não é só a tarifação que existe, não é isso, é muito de uma questão mercadológica, porque as pessoas pagar 20 mil reais num celular, por que a Apple vai baixar? Se a gente continua comprando, porque ela investe justamente em um marketing muito pesado que lida com aceitação, com status, que isso é muito forte na Apple, né? E parabéns para a estratégia de marketing, que a gente vê que dá certo, mas por que ela vai baratear? Aí recai a ideia da consciência, a nossa consciência enquanto consumidores. O que aquilo me serve não é para ninguém ser franciscano e só comprar o que para sobreviver. Não, porque senão a economia rui. E não é bem por aí. É um conglomerado de coisas, de consciência, de legislação de apoio, né? E obrigatoriamente de uma legislação que faça com que as empresas elas cumpram um determinado, ou seja, o que a Constituição nos garante, que é prezar pelo ser humano que nessa relação é consumidor. Você falou sobre essa questão de não comprar só o que você precisa, mas também o que você quer. Você também pode comprar o que você quiser. De fato é importante e você pode sim, mas também tem que ver a questão de que você quer, mas você tem dinheiro para isso, né? Porque uma coisa é você ter dinheiro para você querer comprar algo, você ter dinheiro para pagar, e outra coisa é você se endividar para comprar algo que você nem precisa. E até nisso, Amanda, é facilitado, que a gente tem um crédito onde em momento algum existiu, né? Há pouquíssimos, como a gente está falando de empresarial, né?
Sim, só Vocês adoram falar sobre títulos de crédito, tô brincando. Só no Brasil tinha essa questão de parcelar, né? Exatamente. Os Estados Unidos, por crise, estão pegando essa prática agora de parcelamento. Mas nos outros países, ou você compra à vista ou para o vencimento. Essa ideia de parcelar é um crédito tão facilitado que também me veio agora a informação muito sobre cirurgias plásticas no Brasil. Cirurgias de embelezamento que são tratadas como acho que a medicina aí é deixada de lado e as pessoas parcelam, e hoje em dia é muito comum isso acontecer, né? Então, essa facilidade, essa facilitação do crédito é muito bom. Todo mundo, o pobre, o miserável consegue comprar. Realmente, isso é muito bom. Eu não tenho nem competência para falar sobre isso. Mas, trazendo para uma questão técnica, o resultado disso, que é o superendividamento, ele se torna um problema global, um problema social. As pessoas começam a passar fome e isso gera violência. Estou dizendo lá no final, na análise, isso traz violência para todo. Tudo tigrinho, né? Que muita gente se endividou por causa disso. Pois é, vendeu suas casas. Sim. E casos extremos de tirar a própria vida, né? E a outra? Sim, e outra questão. Querendo me pegar. A questão do autoconsumismo, exemplo, o iPhone ele vinha com o fone e o carregador, mas aí decretaram uma regra e parou de vir. Maravilha, a pergunta. Quando a gente vê, só para ambientar vocês, Jennifer pergunta aqui sobre aquele caso que houve do iPhone, que ele não estava mais vendendo junto com o carregador, né? Então, quando a gente analisa essa questão da empresa para o consumidor, a gente vê, como assim você vai me vender um produto que eu não posso carregá-lo? Eu tenho que comprar outra coisa. Então isso de pronto é classificado como uma venda casada. Quando me vende um produto condicionado à compra de outro, né? Só que o que é que acontece? Na teoria, na legislação, está certo que o iPhone venha, vou dizer, com o celular, venha com o carregador, ou seja, viabiliza a utilização daquele produto. Mas teve que chegar até processar, né, por causa disso? Muita gente ganhou. Só que o que é que acontece? O que é que acontece atualmente? Vem com carregador? Vem. Alguns vêm. Alguns, eu vou generalizar, certo? Não, mas sai mais caro. Então coloque, incute, dilui dentro do preço e aumenta mais o preço. Por quê? Porque eles sabem que os clientes, os consumidores, eles vão pagar qualquer preço. E ano a ano, que é o lançamento tanto das linhas do Galaxy S, da Samsung, quanto do iPhone, eles vêm provando que conseguem manter aí a fidelidade, colocando preços absurdos. A sociedade reclama, mas ainda continua comprando, e eles continuam, eles relançam, vamos dizer assim, funções dos aparelhos que já existiam, mas que as pessoas não sabiam. Então são táticas que a gente cai muito facilmente e não vão parar, né? Então, o seu amigo já adentrou a segunda pergunta, e ela seria assim: qual é o alcance da responsabilidade das empresas nesses casos? O direito empresarial prevê mecanismos para a responsabilização social e ambiental das empresas que incentivam práticas prejudiciais? Boa. O direito empresarial e vamos dizer o direito como um todo, sempre alicerçado ali pela Constituição, ele garante, não é? Que as empresas elas cumpram as suas funções sociais. Como a gente estudou até em sala, desde o tratamento ao funcionário, né? Ser tratado como ser humano, principalmente baseado na dignidade da pessoa humana, quanto o seu foco principal, que é o consumidor. Então, práticas sustentáveis, uso de papel, descarte de lixo, economia de energia elétrica, tudo isso é levado em consideração. Só que a gente está tendo uma conversa aqui, a gente não está criando leis, não é um processo legislativo. A gente tem que falar da realidade. Isso funciona ou a gente precisa de mais, ao meu ver, né? A gente precisa de legislações que mexam no bolso dessas empresas, se é o que elas mais prezam, entende? Como multa, né? Multa. Mas acontece. A multa não é
Mas e a aplicabilidade? Tem essa questão. Sabe? Quando coloca na balança a multa e o que eles ganham com aquela prática, Quase não é nada. quase não é nada. Vamos pagar a multa e vamos continuar? Pessoal, só para finalizar, que faz 45 minutos que a gente já está conversando, não disse que ia passar rápido. O último ponto do podcast, do documentário, deixa eu passar aqui. Controle Mais, né, que mostra como algoritmos e táticas psicológicas são usadas para moldar e reforçar os hábitos do consumo, transformando o desejo momentâneo em uma compra efetiva. Justamente essa não é necessidade, desculpa, essa proximidade que já é uma realidade nossa, né, da tecnologia, e que, venhamos e convenhamos, sendo bem honesto, bem sincero, a gente não abre mão, né? Todo esse planejamento de dependência tecnológica, ele existe. A vida foi resumida na palma da mão. Na palma da mão soa melhor do que em um único aparelho, né? Em uma máquina. Mas é o que acontece. Então, o que é que vocês... Eu peço até para ser mais objetivo, para não ficar tão longo. O que é que vocês acham do uso da tecnologia, da modulação algorítmica de comportamento? O que é isso? O algoritmo modular o seu comportamento sem você saber, lembrando que você autoriza que ele saiba que você quer um docinho, entende? O que é que vocês acham isso? É um desrespeito da empresa ou não é um desrespeito? Porque quando eu assino os termos de uso, eu aceito, isso influencia negativamente na sociedade, sim ou não, e por quê? Eu acredito que influencia negativamente, até porque os próprios influenciadores digitais utilizam disso para vender mais. Hoje em dia a gente não vê mais influenciador digital que divulga só tigrinho. A maioria agora virou empresário e estão vendendo seus próprios produtos. E sempre tem aquele lançamento: meu produto é 200 e eu faço para você por 40 se você comprar hoje. Mas na verdade o produto já custa 40. Ele só está utilizando da compulsão a compras dos seguidores para vender mais e lucrar tanto com o tigrinho quanto com as compras. Então pensar nisso. Pensa a mesma coisa que Rian acabou de falar. Tem um impacto negativo na sociedade justamente por causa disso. Esqueci. Do algoritmo, Sim, exatamente, porque ele na verdade ele lhe leva para a compra, né? E a gente pensa que está super livre, escolhendo, mas ele vai lhe levando e você... Às vezes você nem ia pesquisar, mas como apareceu já ali, ele deu mais vontade ainda de comprar aquilo, então tem um impacto negativo. E você acredita veementemente que você precisa daquilo. Quando você vai no centro, por exemplo, muita gente deixa de ir no centro porque você chega lá, você já quer gastar, é incrível mesmo o marketing assim, no início da loja. O importa. Você vai ao centro em busca de uma coisa e compra outras coisas. ou você vê o valor de alguma coisa E compra pela internet. E às vezes você nem tá com nada na mente, assim, vou entrar no Shopee porque eu quero comprar tal coisa. Você só olha pra ver a mesma coisa que você, vou ver aqui o que eu quero comprar hoje. Uma coisa, pessoal, eu vi também hoje, porque justamente o algoritmo me traz essas coisas, porque são coisas que eu leio. E uma frase, só realmente para finalizar, e a gente marca outro episódio para dar continuidade a isso. Mas uma frase característica dessa geração, eu digo geração viva, certo? É muito eu mereço. Então, até pela vida conturbada, por tudo, a gente não tem tempo de nada, é tudo corrido. Então você se presenteia muito, você não é com um descanso, eu mereço isso. E isso também é uma estratégia de consumo. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que tu detestou o documentário, mas falou bem empolgada. Muito obrigado por essa conversa. O assunto é bom, é verdade. E a gente vai ter mais encontros desses com outros filmes ou documentários, brincando aí com o que a gente vem tratando em sala de aula. Que o assunto do podcast caia na prova. Tchau, pessoal. Obrigado.